Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje recebemos Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter Olá, aceitado bom o nosso convite. Já sei que sabe ao que vem. Já sei, Portanto, olha, já sei, por isso já estou depois não nervoso. se queixe. E mesmo assim veio. E mesmo assim, pronto, arrisquei. Vamos ver se não queremos mau ambiente aqui. Exatamente. Ainda por cima porque quando às vezes ouço... Costuma acertar? Não costumo acertar. Então vai, agora vai ser ao Agora- contrário. Agora agora acerta vai tudo, vai limpar isto tudo. Pegando no facto de ter feito o seu mestrado nos Estados Unidos, na Virginia Tech, em que estado é que os irmãos Wright realizaram, em 1903, há dias, aquele que é considerado o primeiro voo controlado de uma aeronave? Eu diria... Bem, eu ia arriscar a Carolina do Sul, mas tenho fortes dúvidas. É mesmo? Mas está... Está mesmo. Não é- Só Era derrapou do um Norte. bocadinho. Era do Norte. É isso mesmo. certíssimo. merece. Carolina do Mas Norte. estava mesmo É, ali. estava Estava pertinho, mesmo então. ao lado. Eu Derrapou. sabia que era uma Era um bocadinho na praia. Não, mas são os 5 pontos na mesma. Sobre o futuro do aeroporto de Lisboa, mais de 50 anos depois, o governo de Luís Montenegro anunciou finalmente a decisão por Alcochete. A Zero sempre defendeu que o impacto ambiental seria irreversível. Esta decisão é um mal menor ou é a prova de que perante o turismo o ambiente não é uma prioridade? Vamos lá ver, o grande problema que nós temos no aeroporto de Lisboa atual é o impacto absolutamente brutal do ruído e também da poluição do ar sobre a cidade de Lisboa. Nós não temos nenhum outro aeroporto nestas circunstâncias numa capital europeia, talvez um bocadinho Luxemburgo, mas que nem tem a população afetada que nós temos. Os custos de saúde não são na ordem dos milhões, são já na ordem dos milhares de milhões. Se formos ver numa perspectiva acumulada nos últimos 10 anos. E, portanto, nós temos que tirar o aeroporto de Lisboa. Isso não do centro de Lisboa. Não há alternativas simpáticas, perfeitas, sem impactos. Não há, esqueçamos. Portanto, Alcochete tem que ser avaliado. Nós também olhamos para vendas novas. Também era uma outra possibilidade. Agora, não há que olhar apenas também só para o aeroporto em si, há que olhar para a realidade do turismo e começamos a ver não sei quantas cidades, desde Barcelona, Dubrovnik, as Ilhas Canárias, Paris, Veneza Amsterdão, também, com Veneza, medidas muito agora com a restritivas. taxa, não é? A perceber que o turismo está a tirar as pessoas das cidades, está a ser em excesso, obviamente. Portanto, nós temos uma capacidade de carga e, obviamente, se estamos a ir para além dessa capacidade, estamos a ir ao contrário. E em Lisboa já estamos a ir ao contrário, não há dúvidas. Acha que já passámos o Eu ponto? acho que já passámos esse ponto e, portanto, até podemos realmente ter um aeroporto que, obviamente, e esse é o nosso grande problema, é que nós gostaríamos de ter um aeroporto num outro local sem aumentar a capacidade de forma substancial como está previsto. E, obviamente, isso vai ser muito complicado, porque a perspectiva é que nós tenhamos mais e mais. Mas também, sejamos claros, o jet fuel, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ter problemas. O clima está a alterar-se mais rapidamente do que os próprios cientistas previram. Eu acho que, se calhar, nós vamos ter mais cedo ou mais tarde que ir repensando algumas destas opções, mas deslocalizar o aeroporto daqui é absolutamente crucial por causa dos impactos que tem. Tantas ações que a Zero vai fazendo para chamar a atenção, sobretudo para o impacto na cidade. E além disso, só uma nota, há não sei quantas promessas feitas, que não ia haver voos à noite, de que íamos avançar mais rapidamente com os estudos todos, etc. Quer dizer, tudo isso continua ainda por fazer. Aqui a redação do Observador está na rota, nós ouvimos a passagem. Mas estão dos aqui mais ou aviões. menos isolados por causa do... Sim, por causa Aqui dos dentro, estúdios. claro. Francisco Ferreira, vamos a mais uma pergunta. Isto é só para mostrar que estamos aqui mesmo a ser bonzinhos. Como termina o ditado popular que começa com "só nos lembramos de Santa Bárbara" quando? Não sei. Eu acho que tem a ver com tempestades. Sim. Eu acho que tem a ver com tempestades ou secas ou... Não, tempestades, chuva. Agora, não sei exatamente a segunda parte. Qual é a palavra? É uma palavra. Um Chove? verbo. Não falou em tempestades. Tempestades.
Quer ajuda? Preciso de uma ajuda. Preciso de uma ajuda. Só nos lembramos de Santa Bárbara quando joga o Benfica, quando falta a luz ou quando troveja. Ok. Está garantido que é a terceira e hoje trovejou, pelo menos. E ontem jogou o Benfica. E Santa Bárbara não é do Benfica, não é do Benfica, de certeza. Isto tem de facto a ver com as tempestades e com a fase que a zona centro do país está agora a passar, que é a reconstrução. Este processo está a ser feito a pensar na possibilidade de novos fenómenos extremos cruzarem o território? Eu acho que em algumas valências sim, noutras não. Ou seja, percebemos que no que diz respeito e isso não tem apenas a ver com o apagão. Nós temos, em relação à rede elétrica, percebemos que temos aqui várias questões. Um ano depois percebemos que precisamos ter uma rede elétrica que funcione de forma resiliente, mas também percebemos que ela não pode cair, literalmente, não é? Os postes de alta tensão, muito alta tensão, etc. E, portanto, há aqui uma série de caminhos que, quer na rede de distribuição, quer na rede de transporte, por exemplo, quer no garantir de serviços que são úteis, quer para o caso do apagão, quer para o caso principalmente de tempestades, de terremotos, de situações de catástrofes grandes. E eu acho que aí nós estamos a pensar bem, apesar de forma demorada, mas estamos a pensar naquilo que há para fazer. Já noutro aspecto, que é, sabendo nós que não sei quantas construções, que há zonas ameaçadas pelas cheias, que por muito que nós digamos isto e decidimos à pressa e no momento, coisa que não se deve fazer, que vamos fazer a barragem de Girabolhos, que vamos fazer determinados empreendimentos para supostamente ultrapassar a questão das cheias. O que é facto é que as zonas afetadas vão continuar, em muitos casos, a ter aquelas construções e, em alguns casos, eu vou continuar a permitir construção em lei de cheia. E isso é que pura e simplesmente não é admissível depois de nós percebermos... É não aprender com os erros. É não aprender com os erros mesmo. E, portanto, eu acho que aí nós não temos a coragem de perceber que é necessário ir mesmo mais longe no que diz respeito a este tipo de intervenções. E vamos queixar daqui a 5 anos, 10 anos, quando tivermos o mesmo tipo de eventos, vamos dizer, pois, porque é que nós antes não corrigimos aquilo que devíamos ter feito. Ou seja, vamos lembrar-nos de Santa Bárbara tarde demais. De certeza absoluta. Não há grandes dúvidas. Aliás, um dos aspectos fundamentais é que todos os municípios deveriam ter planos de ação, planos municipais de ação climática, que têm a ver, quer com a redução das emissões, quer com a adaptação a um clima que está a mudar, e o que é facto é que muito poucos ainda têm. Muito bem. Muito para fazer ainda. 7 pontos, Francisco Ferreira. Vamos continuar a falar de energia. Quem cantou na década de 80 a música Nuclear Não, Obrigado? Ouviu? Não, claro que sim, claro que sim. O Paulo pode cantar um bocadinho. Sim, Paulo, mas só se for o Paulo a cantar. Sim, claro. Sim, qualquer um de nós não consegue. Nuclear Não, Obrigado. Era basicamente assim. Podíamos ajudar, que era uma mulher, era uma voz feminina. Era uma voz feminina. Anos 80. Anos 80. Tem um nome também muito ambiental, não é? É verdade. Quer dizer, não, eu penso que não seria a Helena d'Água. Certeza. Porquê é que pensa que não? Pensa? Penso que sim, penso que sim. É que isto anos 80 já não... Quer dizer, a idade já é tal que eu já não consigo perceber bem onde é que estão os anos 80. Então, mas eu era acho isso que era. Mesmo. Era, sim, senhor, e a Banda Atlântida. A Helena d'Água e a Banda Atlântida. E havia ali um verso na música: antes de ser ativo hoje do que radioativo amanhã. Este continua a ser o maior risco, a radioatividade e o perigo de um acidente, ou são sobretudo questões económicas hoje? Não, mais vale ser rico hoje do que pobre amanhã. É porque é muito cara a energia nuclear. Quer dizer, há vários problemas com a energia nuclear. O primeiro é quando nós comparamos as diferentes formas de energia. Começa logo por aí. Portanto, quando nós olhamos para os custos das renováveis
que obviamente também exigem, por exemplo, que eu tenha armazenamento para garantir que durante a noite, enquanto não há sol, aquilo que foi o sol, o muito sol que eu tive durante o dia possa ser aproveitado. E nós, felizmente, temos barragens reversíveis que permitem esse armazenamento. Que a água volte para trás. Que a água, no fundo, seja bombada para a barragem mais a montante. Agora, a grande questão é que o nuclear é realmente demasiado caro e demora demasiado tempo a ser implementado. E nós, portanto, logo aí são razões fatais. Uma das últimas centrais a entrar em funcionamento, na Finlândia, agora há cerca de 2 anos, o custo previsto era 3 mil milhões de euros, saiu a 11 mil milhões. As centrais Weekly Point C, que é no Reino Unido, está atrasadíssima com custos a disparar. Os pequenos reatores nucleares estão ainda numa fase imberbe. Se nós temos até as tecnologias na área das renováveis, são muito mais baratas e são viáveis para um país que, felizmente, como nós, temos vento, sol, água, apesar de algumas oscilações entre secas e grandes chuvadas, é uma opção económica, acima de tudo. Claro que há problemas também do ponto de vista da radioatividade, dos resíduos, dos destinos, dos locais. Se já começa a ser difícil nós colocarmos centrais solares que por vezes têm uma dimensão exagerada, claro. Então vamos lá dizer onde é que vamos pôr os reatores nucleares cá em Portugal, os 4, que até outro dia uma das pessoas que está ligada ao lobby nuclear desde há muito tempo, Pedro Sampaio Nunes, dizia... Mas todas as energias têm os seus custos, têm os seus impactos. Como é que se faz essa gestão e essa sensibilização também? Porque, obviamente, ninguém quer ter à porta uma central nuclear, mas também ninguém quer desfiar a paisagem, por exemplo, as tais centrais solares. Eu acho que tem que ser feito com antecipação, diálogo e contenção. Ou seja, eu acho que nós não queremos... Por exemplo, a ZER está sempre numa posição muito complicada, porque nós queremos e precisamos de mais energia renovável, mas, por exemplo, o ex-secretário de Estado, João Galamba, diz que os maiores opositores das renováveis em Portugal, pior do que a indústria dos combustíveis fósseis, é a ZER. Não reconhece essa crítica. Ele tem... eu não reconheço, claro. Não reconheço essa crítica por uma razão muito simples. Porque basta perceber que se eu continuar por um caminho em que não ouço as pessoas e tenho centrais cada vez maiores, não há cá renováveis para ninguém. Portanto... Nós precisamos realmente de concertação e essa concertação tem que ser feita com os promotores, com as associações, com as populações e nós achamos que é possível. Já estamos a ver quais são as zonas de aceleração de renováveis. É uma obrigação europeia, mas essa até é mais para o futuro. Temos de pegar naquilo que está no pipeline, não é? E ver o que é razoável do ponto de vista de impacto ambiental, avançar e já percebemos que há projetos que são perfeitamente viáveis e outros que não são. Também não tenhamos a ilusão, isso para a ZER é claro, que não basta os telhados de todas as casas para os encher de painéis solares. Também precisamos, sem dúvida, muito desse aproveitamento, mas precisamos, acima de tudo, de projetos nas zonas certas, com a dimensão certa e muito mais pontos de ligação para não estarmos sujeitos, falando aliás de João Galamba, quer dizer, no leilão que foi feito, disse quais eram os pontos onde as centrais tinham que ser ligadas. O problema depois é que não se avaliou o impacto ambiental que esses pontos poderiam trazer se as centrais fossem colocadas lá junto, que obviamente era o que se esperava. Muito bem. Então vamos passar para a quarta pergunta. Está com 12 pontos. Francisco Ferreira, 12 pontos até ao momento. Eu lamento, mas esta também é um apelo à sua memória e no início dos anos 90 não sei se ainda havia desenhos animados ou não. Mas é sobre uma série de desenhos animados criada precisamente no início dos anos 90 por Ted Turner, recentemente falecido, foi co-criador da série. Esta série passou também em Portugal, tinha uma mensagem ecológica de proteção do planeta. Como é que se chamava a série? Essa é difícil. Ainda por cima, o Ted, eu não fazia ideia que o Ted Turner tinha estado ligado a séries de banda desenhada. Foi ele um dos co-criadores desta série de desenhos animados, que foi algo popular.
Uma mensagem muito ecologica. Aliás, todo o conteúdo da série era orientado para a ecologia. Tu ficaste cheio de problemas de consciência. Preciso claramente de uma ajuda. Então, o meu pequeno pónei, as Tartarugas Ninja ou Capitão Planeta. Tem que ser as Tartarugas Ninja, como é evidente. Estou a brincar. Eu acho que tem que ser o Capitão Planeta, não há outra hipótese. Mas as Tartarugas Ninja, às vezes, eu acho que eram precisas, em alguns casos, eram capazes também de ser úteis. Também havia ali uma mensagem ecológica. Uma função mais destruidora. A ver com a radioatividade. Mas pronto, só destruíam o mal, portanto aí estava a ser. Nesta série, no Capitão Planeta, havia jovens de várias partes do mundo que se uniam com os seus respectivos poderes para formar o Capitão Planeta, protetor do planeta. É cada vez mais importante a sensibilização e a educação para a ecologia, desde muito cedo. Sim e não. Ou melhor, este não pode surpreender, mas é muito simples. Eu acho que nós não estamos com tempo para pensar, vamos educar vamos fazer o esforço todo de educação ambiental para quem está no primeiro ciclo, nas fases mais iniciais da vida. Para Ou seja, é preciso uma ação mais imediata para ter também resultados mais imediatos. Exato. Nós temos que perceber que estamos numa situação, as Nações Unidas reconhecem, numa situação complicada, para não dizer muito complicada, em grandes áreas, na poluição, no excesso de consumo, nas alterações climáticas, na biodiversidade. Portanto, no fundo, no comportamento dos consumidores, e esses são já adultos, que eu tenho que fazer essa mudança, que acima de tudo, o importante é mais do ponto de vista da literacia, de perceberem porque é que essa mudança tem que ser feita. Esta medida agora com as embalagens, acha que é uma medida que vai ter algum efeito positivo? Nós esperamos que sim, não é? Nós esperamos que sim, mas é uma peça muito pequena do puzzle, porque nós realmente estamos com taxas de reciclagem muito abaixo daquelas que deveríamos ter, estamos com os aterros a ficarem completamente cheios, a Zero tem dado caminhos a seguir, que felizmente a Sra. Ministra do Ambiente também já percebeu que há possibilidade de intervirmos, de fazermos essa separação de muitos dos resíduos que escusam de ir para aterro, mas é preciso ir ao bolso das pessoas. Ir ao bolso significa que nós temos de começar a pagar pelos resíduos que produzimos e não pagar esses resíduos pela água que consumimos. E, portanto, estamos aqui os dois, ou mais, todos nós consumimos a mesma quantidade de água, mas só eu é que separo os resíduos. Mas pagamos a mesma coisa. Portanto, há que ter a recolha porta a porta, há que usar aquilo que já são tecnologias correntes em muitos países, que a própria Zero, por exemplo, já testou no âmbito de um projeto em Sintra e que resultou com códigos de barras para saber quem é que estava a produzir, as quantidades, etc. E que pode fazer realmente toda a diferença naquilo que é o nosso dia-a-dia. Portanto, é preciso que as pessoas aprendam pela carteira. Também. E que percebam e que tenham a literacia para perceber porque é que eu estou a fazer porque é que eu estou a tomar determinadas medidas. Muito bem. 14 pontos, vamos para a última questão. Como se chamou, ou se chama ainda, o movimento iniciado nas escolas por Greta Thunberg, que no fundo acabou por fazer dela uma protagonista destes assuntos, não é? Bem, essa é fácil, não é? Essa é a greve climática estudantil. É fácil lá chegar. É evidente que eu acho que é um movimento que foi estragado pela pandemia. Acho que houve aí umas circunstâncias muito, muito particulares. Nunca tivemos uma manifestação tão grande de jovens e de adultos, em que eu também participei, do Marquês de Pombal até à Assembleia da República. Estávamos em 2019, e depois
o caminho dos movimentos estudantis ligados ao clima, ligados à escala internacional, nacional, com a pandemia e também com... Mas com a pandemia travaram um pouco, não? Eu acho que travaram bastante, e depois também a mobilização que se foi redirecionada. A própria Greta, neste momento, está muito mais ligada para questões políticas do que do próprio clima. Esse era um dos pontos, e podemos ver o mesmo caso com entidades como a Climáximo. Será que a causa ambiental não é um pretexto para agendas políticas que pouco têm a ver com o ambiente, às vezes? Vamos lá ver, eu acho que o ambiente tem muito a ver com a política, não é? Agora, a grande questão, e obviamente, quando nós olhamos para a sustentabilidade, não podemos olhar aqui para a caixinha do ambiente, temos que olhar para a caixa social, económica, etc. E para a caixa política. Agora, o que é facto é que a grande dúvida que nós temos em relação, nomeadamente, à Climáximo, é que não temos conseguido mobilizar as pessoas por aí. E a própria Zero também falha nesse aspecto. Temos que descobrir novas formas de chegar a todos. Muito bem, ficamos com essa nota. Francisco Ferreira, agora ia dizer Francisco Zero. Não, foram 19. Foram 19, não foram 0, quase 25. De zero. Okay, não foi mal. Não foi mal, pois Foi não. ótimo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigada, um bom dia. Obrigado.